Graças a Deus, igreja. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta menor. Esses dias eu acabei comendo um pouquinho dessa palavra essa semana e aprendi um pouquinho com o nosso amigo chamado Jonas. Descobri que ele não era uma pessoa só desobediente e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, profeta menor. Sabe que fica os livros do profeta menor? Abre o Mateus e me cortando um pouquinho para trás aí. Senão o pastor Rafa vai pegar vocês de jeito aí. Quarto módulo aí. Bem. Vou colocar no celular. Hoje tem professora do Paulo. Vamos lá, todos acharam? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe de ver a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou ele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? De onde vens? E qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhes disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque não havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que esse mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Declarou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas,
e esteve Jonas por 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Amém? É uma história muito conhecida, todo mundo fala dessa historinha de Jonas. Porém, existem muitas questões a serem analisadas. Amém? Vamos orar rapidamente. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que nada de nós, Deus, se tenha nesse altar e tudo seja teu. Toda fala, Deus, seja tua, toda revelação seja sua, toda palavra de revelação, palavra profética, palavra, Deus, de conhecimento seja sua, Deus, para com a sua igreja, não daquilo que nós queremos ouvir, mas daquilo que o Senhor quer falar e tratar cada um de nós. Fala, Deus, aquilo que o Senhor quer a sua igreja e usa-nos, ó Deus, da maneira com que quiser, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Todo mundo conhece essa pequena história de que Jonas, ele simplesmente tem essa ideia de não cumprir aquilo que Deus falou para ele. E Deus vai lá e fala para ele: Jonas, você precisa ir até Nínive e profetizar contra aquele povo, porque aquela malícia subiu até mim, e eu não quero que aquele povo fique daquele jeito, aquela cidade vai ser destruída. Então eu quero que você vá até aquele lugar e profetize contra aquele povo. E Jonas, ele tem uma ação totalmente inesperada. Por quê? Porque viviam naquela época profetas que queriam ser reconhecidos por aquilo que Deus entregava para eles e que eles podiam fazer em nome de Deus e ser reconhecidos por isso. Só que quando você olha para o texto, você vai ver que Jonas, ele não é reconhecido por nenhuma de suas ações como profeta da época. Ele é reconhecido pela falta daquilo que ele fez. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque pode ser que a gente não seja reconhecido por aquilo que fazemos, mas a falta daquilo que poderíamos ter feito, isso sim vai chamar a atenção de Deus. Então, é um cuidado muito especial, porque Deus tinha uma mensagem para aquele povo, Deus entrega algo para Jonas e diz para ele: Jonas, vai até aquele povo, porque aquele povo é precioso para mim. Mas só que a gente olha para esse contexto e diz assim: ele é só um cara desobediente, ele é só uma pessoa que não quis fazer aquilo que Deus falou para ele. E não é bem assim. Tempos atrás, se não me engano, em 795 e 755 ou 53, Jonas é o profeta que é usado para profetizar a prosperidade sobre aquele povo assírio. E ele libera uma palavra e o povo fica contente com aquilo que ia acontecer com eles. Nós vamos ser prósperos. Agora Deus liberou uma palavra para nós, e isso é o que importa, porque a prosperidade chegou até nós, nós vamos viver o melhor dessa terra, isso, aquilo, outro. E eles começaram a ficar contentes com aquilo. Mas espera aí, Deus liberou uma palavra. E quando Deus libera uma palavra para você, o que é que você precisa fazer? Se Deus falou, a primeira coisa que nós precisamos entender é: quando a gente ouve falar de um judeu, de um israelita, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Prosperidade. Ele é rico. Esse homem é rico. E isso é uma coisa que é cultural. É uma coisa que Deus fez uma promessa lá atrás, e essas pessoas carregam isso até hoje. No mundo dos negócios são até chamados de Midas, que é onde essas pessoas colocam a mão e viram ouro. Você vê, Silvio Santos é judeu. Aonde aquele cara coloca a mão, o cara vai lá e inventa aquele negócio de carnê do baú há 200 anos atrás. Aí o povo vai lá, tira o patrocínio da televisão. O que ele faz? Vai trazer de novo. É o único que não está sofrendo, está todo mundo matando cachorro a grito. E o Silvio Santos está nadando de braçada. Por quê? Porque o homem é judeu, e onde o homem coloca a mão, o negócio acontece. Só que teve um porém. Quando Jonas libera essa palavra, o povo deveria ficar o quê? Deus falou, e isso para mim é o suficiente. Deus me falou isso, e eu me apego à palavra daquilo que Deus falou, e isso para mim é o suficiente. Mas eles começaram a falar: não,
a gente vai começar agora a fazer o quê? Vamos trabalhar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos começar a cobrar imposto, vamos começar a tirar dinheiro de quem não tem. Ou seja, o rico ficou mais rico, o pobre ficou mais pobre, e esse povo começa a se enriquecer, começa a trabalhar em cima dos seus militares, começa a trabalhar o seu exército, a ponto de que eles já não só lutavam com as pessoas, mas eles guardavam as pessoas em suas cadeias, prendiam as pessoas, e eles falavam assim: olha, como que a gente vai fazer para que essas pessoas não saiam daqui? Então nós vamos tirar os olhos delas, nós vamos tirar o olho desse povo aqui, porque se a gente tirar o olho, eles não vão poder correr. E a estratégia deles era essa. Ou seja, eu tiro o olho do inimigo, mas eu deixo ele guardado. A primeira coisa que eu entendo com esse texto é: com o inimigo não se brinca, o inimigo se destrói e pronto. E Deus se revolta com isso, porque essa maldade subiu até Deus. E Jonas, algumas vias teológicas vão dizer que até o pai de Jonas chegou a sofrer com isso, mas não dessa forma, sofreu agressão. E ele não tinha problema com a voz de Deus, muito pelo contrário. Jonas conhecia Deus profundamente, a ponto de dizer: eu não vou cumprir aquilo que Deus falou, porque eu não quero que aquele povo seja salvo. Jonas não era só uma pessoa desobediente, Jonas era uma pessoa que não queria ver os ninivitas salvos. E essa postura de Jonas foi algo que mexeu com Deus, porque Jonas diz assim para Deus: eu posso escolher quem vai ser salvo ou não. E Deus diz para ele: você não pode escolher, isso não cabe a você, isso não te pertence. E nós às vezes temos um pouco disso, quando nós olhamos para uma pessoa e imagina que hoje você falar de Jesus para o seu vizinho é muito fácil. Você chegar lá e vou falar de Jesus para uma pessoa lá, e é vizinho, é um cara de gente boa, tudo legal. Mas e o dia que Jesus falar para você que você precisa falar disso para um traficante? E o dia que Jesus falar para você que você precisa falar de Jesus para uma prostituta? Entende? Então, a primeira coisa que eu aprendo é que Jonas precisava deixar o seu ego de lado, para que aquilo que Deus quisesse, para que aquilo que Deus queria que acontecesse, aconteceu de fato. Porque ele estava sempre preocupado com a vontade dele. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer dentro do cristianismo. Nós já não estamos mais preocupados em adequar a nossa agenda com o reino de Deus. Nós estamos dizendo para Deus adequar o reino à nossa agenda. E isso não cabe. Nós não podemos de forma alguma dizer para Deus assim: eu estive trabalhando o dia todo, eu estive totalmente ocupado, eu tive muita coisa para fazer, o Senhor sabe disso. E aí, Deus vai dizer assim: tá, eu sei, mas e como eu fico em tudo isso? O cristianismo, ele não está na minha vontade, porque todas as vezes que a minha vontade se sobressair, a dele apagou, porque a minha surgiu. Isso é um problema muito grave. Por quê? Porque todas as vezes que eu coloco a minha vontade em xeque, a minha vontade ela começa a se sobressair, aquilo começa a gerar mal, não só para mim, mas para o outro também. Porque Jonas, quando ele coloca essa postura diante de Deus, dizendo: eu não vou pregar, Jonas estava dizendo: eu não aceito o chamado do ID, eu não aceito aquilo que o Senhor colocou sobre mim, e pouco me importa as pessoas que vão morrer. Isso não me importa. E Deus falou para ele assim:
Você não entendeu com quem você está falando, cara. Você não entendeu com quem você está falando. O ID, ele não escolhe pessoas. O ID não tem a ver com a criança, com o velho, com o novo, com o jovem. A Bíblia diz se vai. E quem é que tem que ir? Os pregadores? Não. As crianças? Não. Os músicos? Não. Todos nós precisamos ir. Porque esse é o chamado de Deus. E quando eu negligencio esse chamado, isso me custa. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Jonas, quando ele desce até a cidade para pegar um navio para Tarsis, o que ele tem que fazer? Ele paga pela passagem. Queridos, a sua negligência, a minha negligência vai te custar um preço. E se eu e você não entender isso, eu vou começar a viver uma vida e vou começar a dizer que é o capeta, que é o Satanás, que é isso, que é aquilo outro. Ah, mas está tudo ruim. As coisas não estão funcionando legal. Aí eu acho que é normal isso. Não, não é normal não. A Bíblia diz que quem pagou o preço foi Ele. Ele pagou o preço pela desobediência. Ele pagou o preço por ter caminhado um caminho contrário. Ele pagou o preço. Então cabe a mim e a você analisarmos de que forma que está sendo a nossa vida hoje. E se eu tenho pago algum preço por causa de alguma coisa, se não é aquilo que Deus está me pedindo para fazer que eu não tenho feito. Porque Deus não está te cobrando daquilo que você está fazendo. Veja que a vida do profeta, Deus não falou em nenhum momento aqui, mas ele foi bom, ele foi um cara legal, ele foi um cara 10, eu já pedi para ele profetizar sobre várias nações, ele já foi, mas dessa vez aqui ele deu uma cara. Não! Deus não comenta nada que ele fez. A única coisa que é relatada é aquilo que ele não fez. Você não vai ser cobrado por aquilo que você faz, é por aquilo que está deixando de fazer, e isso é o problema. Ah, mas eu toco, você não foi chamado para tocar, você foi chamado para pregar cantando. Essa é a diferença. Deus não nos chamou para estar enfiado dentro de uma instituição. Deus nos chamou para fazer com que o nome dele seja conhecido. E aonde eu tenho que fazer isso? Aonde Deus me colocou, no PG, na rua da minha casa, as pessoas que tocam em mim, e é isso. Aleluia. Essa semana eu falei com um cara e ele me chamou para ir para o boteco, ele quer me pagar um negócio para ir tem um samba aqui que é mó legal, aqui, vai vir essa semana aqui os demônios da garoa. Eu falei, rapaz, de onde eu venho, nós expulsa demônio. Nós nem assiste show deles. Bota a mão, bota tudo para correr. E sabe, e a sua postura vai fazer com que pessoas reconheçam aquilo que você carrega. Você entende o que eu quero dizer? A sua postura, quando a pessoa chegar para você e falar assim, vamos tomar um negocinho, e você falar, eu não bebo, porque você é crente, falar, rapaz, graças a Deus. Você não fuma um cigarrinho? Não fumo, por causa disso. Pô, tem um negocinho bom aqui pra gente fazer, que dá pra gente ganhar um bom dinheiro aqui, mas só tem que roubar um cara só. Né? Nem é muito, é só um. Aí você fala, não, isso pra mim não serve. E eu recebo algumas propostas que, olha, dá pra ficar rico, da noite pro dia. Dá. Eu não quero. Entende? A minha postura, ela vai fazer com que pessoas recebam a presença de Deus. E até quem não é crente vai perceber. Sabe por quê? Jonas, quando entra no navio, aqueles homens, a Bíblia vai dizer que eles eram pagãos, né? É isso mesmo que eu entendi, né? Eles tinham outros deuses, né? Então não eram cristãos, né? Não era da CIA, né? De outras igrejas, né? E aí os caras falaram, e agora? O chave esquentou, vamos fazer culto aqui. Um começou a bater a tabaco, o outro começou a acender vela, cada um começou a fazer o seu lado. Não, a culpa está com aquele cara ali. A culpa está com ele.
sorte, a culpa está com aquele cara, já desconfiado. O bicho está pegando, irmão, e o cara está dormindo, a chapa está esquentando, o barco está chacoalhando, o negócio está doido, e o cara está tirando uma soneca. Jogaram a sorte, caiu sobre ele. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Não, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Jonas, naquele momento, a ideia dele não é se arrepender. Alguém que pega para ser jogado no mar, na fúria, no meio da bagunça, aquele negócio para lá e para cá, por mais que a pessoa seja um bom mergulhador e saiba nadar muito bem, ele só tem uma atitude: ele quer morrer. Ele preferia morrer do que aceitar o seu chamado, do que aceitar o id daquilo que Deus estava colocando sobre ele. E naquele momento os caras falaram: meu irmão, na boa, antes cedo que nós, cara, nós estamos aqui na boa, nós é marinheiro, miliano, nós estamos acostumados com isso aqui, nós nunca vimos uma tempestade como essa, e eu não sei que diacho foi o que você fez aí, meu amigo, mas você trouxe um peso muito ferrado aqui para nós. Então, cara, você tem que ir embora daqui, você tem que ir embora. E aí eles jogam Jonas para fora. Automaticamente a tempestade acaba. Automaticamente. Uau, que incrível. Não, a parte incrível não é essa. A parte incrível é no final do versículo que eles vão dizer assim, ó. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E o Senhor em letra maiúscula, então está falando do nosso Deus. E ofereceram sacrifícios ao nosso Senhor e fizeram votos. O posicionamento dele, mesmo errado, mas de livrá-los, converteu todos. Todos se converteram. Jonas não queria ir para Nínive. Ele vai para outro lado. E aí Deus fala para ele: além de ganhar lá, você vai ganhar lá também. Você tem que entender que não é aquilo que você quer, mas é o quanto eu quero. Só que existe uma coisa que é muito séria isso. Deus queria usar Jonas. Deus queria fazer com que Jonas fosse a pessoa que profetizasse contra os ninivitas, fazendo com que esse povo pudesse ser tocado por essa palavra. Deus usa de várias estratégias, de várias estratégias. Ele faz todo esse processo acontecer. Ele faz o mar chacoalhar. Ele faz Jonas, a sorte cair sobre Jonas. Ele faz cessar o mar. Ele se depara com esse peixe grande. Ele faz com que Jonas seja tragado. Ele faz o peixe vomitar. Ele viu Deus o que fizeram, se converteram aí os marinheiros. Fez o Senhor nascer dentro deles algo totalmente poderoso. Então Deus estava fazendo várias ações, Deus estava falando, Deus estava se movendo, Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo tantas e tantas coisas. Deus falou uma vez, Deus mandou peixe, Deus usou os marinheiros, Deus fez muitas coisas para que a vida de Jonas fosse usada, para que ele pudesse ter sido uma ferramenta diante de Deus. Quantas vezes, você olhando para trás um pouco aí, quantas vezes você pode dizer que algumas ações dessas aconteceram com você? Quantas dessas ações Deus começou a estreitar e você falou assim: não deve ser Deus, não deve ser comigo, não é. Eu me sinto incapacitado, eu me sinto menosprezado, eu não me sinto capaz disso. A Bíblia não está relatando nenhuma capacidade de Jonas. Só falou as suas mazelas, só falou os seus defeitos, só falou aquilo de ruim que ele tinha, que era desobediência, que era uma pessoa que não queria fazer aquilo que Deus queria.
Se identifica aí com alguém? Às vezes você também não quer fazer o que Deus está falando para você. Às vezes você também é desobediente. Ou só eu sou assim? Ninguém é assim? Eu sou. Tem dia que Deus, temos que ser sincero, verdade. Não precisa levantar a mão, não, apontar, mas eu, de fato, às vezes não somos assim. Só que se Deus quiser, vai custar um preço. Você vai entrar em barco errado. Você vai sofrer um pouquinho. Vai doer. Mas uma coisa eu tenho certeza: entre a sua vontade e a vontade dele, não vai ser a sua que vai prevalecer. Amém. Não vai ser a sua que vai prevalecer. Querer brigar com Deus, querer dizer para Deus aquilo que pode e o que não pode fazer, aquilo que nós achamos que Jonas não era qualquer pessoa. No versículo 1 vai dizer que o próprio Deus fala com Jonas. Jonas era uma pessoa que tinha relacionamento com Deus, porque Deus não fala com quem não tem relacionamento com Ele. Deus não fala com qualquer pessoa. Ou seja, eu não posso escolher aquilo que eu quero fazer para Deus e aquilo que eu não quero. Tem coisa que é bom para mim, mas tem coisa que vai ser doído. E tem coisa que no meio da sua caminhada você vai começar a perceber. Vai falar, opa, até aqui pode. Você quer ver uma coisa doida? Até um tempo atrás, toda igreja que eu ia, eu dava meu testemunho. Algumas pessoas sabem. E aí eu dava o meu testemunho. E quando eu saía do altar, as pessoas chegavam e falavam, ô irmão, que bênção, hein, irmão? Você já fez essas coisas e tal. E aí eu falei uma, falei duas, falei três. Falei, cara, eu não vou mais contar meu testemunho. A Vanessa falou, por quê? Eu falei, porque parece que eu sou mais o centro do que o próprio Cristo. Eu não vou falar mais. E nunca mais falei. Nunca mais falei. Por quê? Porque eu tenho que entender que entre a minha vontade e a massagem do meu ego, a vontade dele é a que mais importa. Aquilo que Deus quer fazer, de fato, não depende de mim e de você. Não depende da nossa vontade. E nós hoje estamos buscando o quanto é mais possível vivermos confortáveis. O quanto mais possível eu consigo. E se tem uma coisa que eu posso te dizer, e eu não preciso de revelação, eu não preciso de nada, Deus não está no conforto. Ele não está lá. Ele não está. Você pode falar, não, mas Deus quer me dar tudo isso, Ele quer. Mas Ele não quer que você use. Deus quer te dar um lindo sofá, Ele quer te dar uma casa ótima, Ele quer te dar um carro maravilhoso, mas Ele não quer que você ame nada disso. Porque o dia que o seu coração mudar e não for vidas, isso na sua vida se tornou uma pedra de tropeço. Jonas era um homem usado por Deus. O grande problema de Jonas foi que ao deixar de cumprir aquilo que Deus falou com ele, ele condena pessoas ao inferno. Ele joga pessoas ao inferno dizendo assim, essas pessoas eu quero que morram. Essas pessoas eu quero que morram sem salvação. Elas merecem morrer sem salvação. Aí você vai dizer assim, mas Jonas foi muito ruim. Mas nós fazemos isso também. Ah, não faz sim, a gente faz. Sabe quanto que a gente faz? É gostoso a gente evangelizar uma pessoa cheirosa. Você já evangelizou uma pessoa fedida? Já? Eu estava numa clínica de recuperação uma vez, e aí tinha um cara para dar banho. E o cara estava feio, irmão. Feio. O tênis fazia um ano que eu tirava do pé. Feio. Eu falei, vou correr. Não, vou arrumar uma roupa aqui para ele aqui e tal. Aí cortaram o cabelo dele. Aí beleza. Aí eu voltei. Não, nós vamos dar banho nele aqui. Eu falei, não, peraí que eu só vou pegar o sabão ali enquanto vocês vão fazendo aí e tal. Eu vou gato. Aí o pessoal falou, mas tem que cortar a unha dele aqui. Eu falei, peraí, então só que eu vou pegar outro negócio ali. Eu falei, bom, não. Aí quando eu voltei, o diretor da clínica falou assim,
Você ajudou aí, né? Eu falei, foi. Ele falou, só sobrou uma coisa pra você. Eu falei, pode falar. Tá no cabelo, deram banho, cortaram, não sobrou mais nada, né? O cara falou, tem que limpar o pé dele. O pé dele não saiu sujeira. Eu falei, Rapaz, quando a gente... Cara, você já viu aquelas cratelinhas da lua? Era tipo aquele negócio, tinha uns bolinhos assim no pé dele. Aí como chama aquela pedra de limpar assim? Então, pedra. A pedra eu passei, umas 3 passadas assim, ela já escorregava, já ia direto. Eu peguei um pedaço de bola, de cimento mesmo. Comecei a passar e jogava assim. A minha mão ficou fedendo uma semana. Mas na hora que eu estava limpando o pé daquele cara, a única coisa que vinha na minha mente é: será que os pés dos discípulos estavam limpos quando Jesus limpou? Os caras não davam no pé. Não estava cheiroso. Entende? Então, são pessoas como nós. Nós escolhemos quem nós queremos que seja salvo. Sim. Nós dizemos para essas pessoas: não, essa pessoa eu quero, eu não quero. Sabe? Tem um rapaz que vem aqui, de vez em quando ele entra aí. Ele é um mendiguinho, mas ele é gente boa. Não é um cara zoado. Aí tem uns caras que é folgado. Então a gente escolhe, não. A gente que está no social, você vai se deparar com algumas coisas que é muito sério. E aí, você ajuda ou não ajuda? Tem pessoas que te pedem uma cesta básica, no outro dia está fumando narguilé. Esse dia uma moça me pediu uma cesta básica, eu entreguei a cesta básica, e ela falou para mim que estava grávida. Eu falei assim, não, pega a cesta básica, mulher. Você não está precisando? Pega a cesta básica. Aí ela falou assim, eu estou grávida. Eu falei assim, poxa, agora complicou para você. Ela falou, eu nem te conto a história. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu estou grávida, mas eu nem te conto de quem. O pai do menino, né? Do meu irmão. E aí, você entrega a cesta básica ou você traz de volta? Entende? Não cabe a nós escolher quem deve ser salvo, quem deve receber ajuda. Entende? O nosso papel é fazer. Os ninivitas não mereciam a graça de Deus. Eles não mereciam ser salvos. De fato, você merece? Já pensou nisso? Olha para trás tudo que você já fez. Olha para trás tudo que eu já fiz. É por isso que ela não é para quem merece. Ela é para quem aceita. E se a pessoa aceita, isso é o suficiente. Jonas queria tirar isso dessas pessoas. Quem somos nós para determinar quem merece ajuda, quem não merece ajuda, quem merece ser salvo, quem não merece ser salvo? Quem nós podemos fazer ou não fazer? A nossa postura como homem e mulher de Deus é: Deus, eu faço ou não faço? E se Deus disser para você faça, não se importe com o que vai acontecer. Faça. Tem casos que você vai se deparar com pessoas que precisam de ajuda e pessoas que merecem ajuda. Existe uma grande diferença. Mas a sua postura como homem e mulher de Deus é fazer. E isso não vai falar nada a respeito da pessoa, mas vai falar a respeito de você, que não se importou com quem é a pessoa, com o que ela faz, com o que ela deixa de fazer. Olha para os seus pecados alguns anos atrás. Olha quem foi você. Olha para a sua vida. Você não merecia estar aqui, eu também não. Mas esse Deus olhou para nós de uma forma diferente. Eu merecia estar morto, eu merecia, eu fiz muita coisa errada. Tirei muita coisa dos outros, fiz muita coisa errada. Eu merecia. Mas a cruz não é para quem merece, a cruz é para quem reconhece. E isso muda totalmente o cenário. Nós não podemos mais ter essa visão de olhar para as pessoas e falar: você merece, você não merece. Jonas tem essa ideia. Jonas deixa com que o seu coração seja inflamado a ponto de não pregar a palavra e dizer para Deus: eu me nego e estou sujeito a qualquer consequência que tenha. E vamos lá, hein? Que Deus pegou leve com ele. Só fez ele pagar uma passagem errada, andou de jet ski no escuro, certo? Nem foi muito pesado, né?
Que? Profeta? Você está acostumado a ouvir a voz de Deus, e agora você acha que porque você anda algum período comigo, você pode dizer o que pode e o que não pode fazer? O preço do ID, irmão, ele é simples. É você não tendo vontade. Por isso que a Bíblia vai dizer: negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Esse versículo todo mundo vai dizer: eu preciso tomar a minha cruz para me sofrer. Esquece isso. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que Cristo fez com a cruz dele? Morreu nela. Pegue a sua cruz e morra nela. Por quê? Porque morto não tem vontade, morto não reclama, morto não diz se é ou não. Como que é um velório? Como que acontece? O camarada está deitado, não se movimenta, pessoas que carregam ele. Não é assim que funciona? João capítulo 3 vai dizer o quê? Aquele que é nascido de novo, como que ele é carregado? Pelo vento. O vento é o Espírito, e o vento joga para lá, joga para cá, e ele já não tem mais controle da vida dele. Aleluia. Porque ele é guiado pelo vento, e o vento é o Espírito. Deus quer reatar essa noite essa unção missionária dentro de nós, essa unção evangelista dentro de nós. Evangelista não é uma pessoa que vai ser consagrada como evangelista. Evangelista é uma pessoa que entende aquilo que Cristo fez na vida dela e não quer que pare dela. Entende isso? Nós fazemos propaganda de tantas coisas ruins, irmãos. Né? Eu me lembro, eu gosto até de usar esse exemplo. Quando saiu esse amaciante de roupa aí, o Down, né? Foi o melhor que tinha, e todo mundo começou a falar dele, todo mundo começou, olha isso, cara, ele é o melhor. Antigamente nós colocava meio jarro no outro, esse daí é só uma tampinha e tal. E a gente faz propaganda de um produto. A gente faz propaganda de uma manicure que fez bem a nossa unha. A gente faz propaganda de uma loja que nós fomos bem atendidos. O Rafa fazendo propaganda do cabelo novo dele. Entendeu? E quando a gente olha para Cristo, por que nós nos sentimos no direito de não falar dessa pessoa? Por que a gente se sente no direito de eu não vou falar? Eu não tenho esse direito. E Deus quer tocar exatamente nisso. Deus quer tocar exatamente nisso dentro de mim e de você hoje. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo que todos nós somos a boca de Deus aqui na terra. Todos nós somos aqueles que vão levar as boas novas. Olha que interessante, o nome de Jonas em hebraico significa pombo. As duas únicas referências que vou lembrar de pombo na Bíblia é Noé, quando ele abre a arca e ele solta o pombo e o pombo volta. Quando o pombo volta com quem? Volta com galinho, não é? E o pombo traz boas notícias, traz boas novas. Segundo o relato do batismo de Jesus, quando João Batista vai batizar ele, o que desce sobre ele? Uma pomba. E ela representa o quê? O Espírito Santo. A pomba representa boas novas. A pomba representa o Espírito Santo. E mesmo que Jonas quisesse, ele não poderia tirar isso do seu DNA e da sua identidade. Aquilo estava inserido dentro dele. E ele não tinha como não viver isso. O seu nome diz uma coisa sobre você. Como que você era conhecido há uns tempos atrás? Ao macumbeiro, ao malandro, ao bandido, ao sem vergonha? Não sei. Todos nós tínhamos títulos, não tinha? Aquele cara era picareta, sem vergonha. Aquele cara era malandro. Eu tinha vários nomes terríveis, prefiro nem falar. Então nós tínhamos títulos. Qual que é o título hoje? Aonde você está andando que você tem conseguido levantar isso?
uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa de Deus que tem conseguido apresentar o cristianismo nas suas ações. Uma pessoa que tem conseguido apresentar um Deus totalmente poderoso com a sua vida. Quando as pessoas chegam para você e elas querem te deturpar, elas querem derrubar aquilo que você acredita, mas você diz assim: não, aí para mim já não dá, até aí não dá mais, até aqui a gente consegue, tudo bem, mas daqui em diante não dá, porque isso está agredindo a minha fé, está ferindo o meu cristianismo, e aqui já não dá mais. Essa postura já vai ganhar vidas. Essa postura vai fazer com que pessoas olhem e digam assim: eu quero fazer negócio com essa pessoa, eu quero estar do lado dessa pessoa. Sabe por quê? Porque ela podia ter feito e ela não fez. Aconteceu uma coisa comigo há muitos anos atrás, para a gente encerrar aqui. Eu trabalhava numa transportadora e um belo dia eu tinha pago todo mundo e acho que tinha sobrado uns 1.500, 2.000 reais. Sexta-feira eu peguei o dinheiro, chamei o encarregado, falei: vem cá, contei na frente dele, coloquei o dinheiro no bolso e trouxe para casa. A transportadora não me queria, eu trouxe aqui para casa. E aí no outro dia de manhã, no sábado, eu fui lá para descarregar o caminhão. Quando eu chego lá, a minha gaveta estava arrombada. E aí, Carlinhos, agora, cara, não sei o quê. Aí liguei para minha patroa, falei para ela assim: olha, eu cheguei aqui de manhã, a gaveta estava arrombada, tinha alguns cheques de vale alimentação, tinha alguns cheques de vale transporte, e aí quando eu cheguei aqui não tinha mais nada, então dá um jeito, liga no banco, fiz do cheque aí. Ela falou: dinheiro tinha? Eu falei: tinha, mas não estava lá. Ela falou: como assim não estava lá? Eu falei: não sei. Como diz o Neno, né, trabalhava comigo, eu falei: deu um barulho de onça ontem, a gente pegou o dinheiro, contou, eu levei para casa, o dinheiro está todo em casa, mas eu não lembro quanto tem, eu sei que está lá. Ela falou: como assim? Eu falei: sério, eu levei o dinheiro embora. Ela falou: cara, você levou o dinheiro embora? Eu falei: levei. Eu falei: mas você é doido? Eu falei: eles vão ter roubado. E ela falou assim: e aí qual que é a ideia? Eu tinha uma gaveta arrombada, não tinha câmera na minha sala, e já estava na minha casa. Claro, né? Segunda-feira levo dinheiro, né? Fiquei com raiva ainda que eu tinha um vale lá, o ladrão não levou, mas eu sabia que pula de novo, né? Os vales miseráveis não levou, né? Só roubou o cheque. E aí, fui lá e falei para ela: passa-se um tempo, entraram numa empresa, roubaram os equipamentos dos caminhões, chamado tacógrafo, é caríssimo aqui. E aí encontraram o tacógrafo aqui na Turística, e é onde eu morava, na Turística. E essa mulher disse assim, e o dono da empresa falou assim: ligaram aqui para mim aqui agora e viram lá que o tacógrafo é nosso, acharam lá na Turística. Ela falou: o que é isso? Ela falou assim: é do lado da casa do Rafael. Aí ele falou assim: manda um aviso para ele. Eu vou mandar o Rafael e o primo dele embora, que era o Ronaldo. Vou mandar os dois embora. Ela falou assim: não, você não vai mandar ele embora. Não, eu vou sim, achou do lado da casa dele. Eu falei: meu amigo, você acha que o Rafael vai fazer isso? Não, mas achou do lado da casa dele. Aí ela falou assim: o Rafael não foi. Aí os dois discutindo. Ele falou assim: manda o aviso porque eu vou mandar embora. Ela falou assim: não, você não vai mandar embora. Você quer que eu leia o contrato social para você? Você tem 49% da empresa, no contrato social eu tenho 51%. Você não vai mandar embora. Por quê? Porque ele já teve chance de me roubar e não roubou. O dinheiro estava na casa dele, ele trouxe de volta. Aquele dia me garantiu 15 anos nessa empresa. As pessoas podiam ter olhado e falado: olha, ele teve a chance de pegar e não pegou. Eu ia para o banco toda semana sozinho, corri de ladrão já, nunca fui assaltado. Os caras já chegou para assaltar, eu estava na esquina, consegui ir embora. Nunca fui assaltado. E aquilo trouxe um peso de responsabilidade. Aquela mulher confiava em mim. Ela me dava folha de cheque em branco, me dava carro dela na mão, fazia um monte de coisa. Passamos por muitos anos. E até o ponto de eu chegar para ela e perguntar por que ela falava isso. Ela falava assim:
Eu acredito que você é uma pessoa boa. Não estou me autopromovendo aqui, não, mas foi uma história que ela disse. Ela falou, eu acredito que você é uma pessoa boa. E eu falei, por que você não mandou embora? Eu falei assim, porque eu acho que se você quisesse ter me roubado, você já tinha feito, você não fez. Então, o testemunho vai gerar salvação nos outros, vai gerar confiança no outro, vai fazer com que aquilo que você carrega, e detalhe, eu não falei de Jesus, eu só tive uma ação que demonstrava que, dependendo da situação, falar de Jesus queima o filme dele. Às vezes ele vai ficar quieto. É só ter a ação correta, é só ter a postura correta, e Deus vai ser glorificado através disso. Você consegue entender isso que Deus está trazendo isso hoje? Não adianta você correr do lado que você está pensando, não adianta você querer usar da força do seu braço, não adianta você olhar e você está vendo que Deus está falando para você ir para o lado direito, e você está indo para o lado esquerdo. O que Deus está querendo fazer hoje é colocar a sua igreja num prumo e dizer para a sua igreja assim: olha, é muito mais importante para mim os frutos do que aonde você está plantando árvore. É muito mais importante para mim aquilo que você vai gerar do que aquilo que você vai só falar. Eu quero uma igreja que produza frutos. Aleluia. E se ela produzir frutos, nós vamos ver a palavra que o pastor recebeu se cumprir. Qual que é a nossa responsabilidade? Gerar, irmão. Ovelha gera ovelha. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que Deus deu uma chacoalhada em algumas pessoas porque Ele fez isso comigo. Tem muitas pessoas aqui que têm esse chamado, e tem muitas pessoas aqui que, de uma certa forma, está travado nisso e às vezes não consegue. Eu tenho muita vergonha de falar de Jesus, eu tenho muito receio de falar daquilo que Deus fez na minha vida. Não tenho vergonha de Jesus. Não tenho. Pode ter certeza de uma coisa. Aquilo que você vai falar de Jesus jamais será um peso para a sua vida social. Aquilo que você vai falar de Jesus só trará benefícios para você. Então não tenha medo daquilo que Deus quer gerar em você e através de você. Não tenha medo, não tenha receio. É uma noite que você pedir para que Deus libere algo do céu sobre a sua vida. Tem grupos que não cabem você como cristão, você precisa sair deles. Deus está chamando pessoas hoje para assumir um compromisso com a igreja. Um compromisso de entender, assim como o pastor fala, que se Deus te deu 5 minutos com uma pessoa, Ele te deu uma estratégia, Ele te deu uma estratégia, e Ele te deu vidas, e essa vida é responsabilidade sua. Deus quer erguer uma igreja hoje que entende que o propósito dela não é vir ao domingo no lugar, mas é sair daqui tão cheio, a ponto de contaminar todos que estão no caminho, ao vizinho, aonde a gente vai correr,
É impossível ter um relacionamento com Deus e isso ser tão secreto que ninguém saiba. É impossível você ter uma vida de relacionamento com Deus e essa vida não ter frutos. É impossível. E essa noite Deus quer instalar isso dentro de você. Deus quer gerar isso novo dentro de você. Deus está nos chamando para gerar vidas e vidas. Deus está nos chamando para trazer o reino dele na vida de pessoas e fazer com que essas vidas sejam tocadas. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir, mas se você quiser olhar no seu lugar, esse é o momento. Eu vou mostrar para você outra palavra. Essa para que Deus use em sua vida de maneira poderosa. Essa para que Deus use você. Fale, Senhor, eu não quero mais ser um cristão de qualquer forma. Eu não quero ser uma árvore frutífera. Eu não quero ser uma árvore da qual as pessoas vão passar assim como o Senhor passou para aquela figueira e disse que nada me serve isso, a não ser para ser queimado. Mas eu olho para mim e para você e vou orar e enxergar que se não tem fruto hoje, vai gerar fruto. Deus está me chamando para algo novo. Deus está nos chamando para um nível de multiplicação, não composição, multiplicação é diferente. Deus está querendo gerar isso dentro de nós. Nós temos a responsabilidade. Olha o Senhor nesse momento agora, entrega a sua vida a Ele, dizendo: Senhor, de mim eu não tenho nada, mas o Senhor tem que usar. Coloca as palavras na minha boca, Espírito Santo. Me permita viver esse sobrenatural, Deus. Eu quero, Deus, gerar vidas espirituais.